Bom dia, sétimo ano. Estamos começando mais uma semana agora. O conteúdo dessa semana é citação. Espero que estejam bem. Qualquer dúvida sobre a semana anterior, podem contar comigo. Sobre citação, nós vamos falar o conceito, para que serve e onde esse tipo de coisa é utilizado, para quem já ouviu falar, o que já ouviu falar sobre isso, certo? Antes de mais nada, lembro a vocês, copiem a teoria no caderno. Esse é o nosso quadro. Copiem tudo bonitinho, coloquem a data, o nome da matéria, o nome do conteúdo. Nesse caso, o nosso nome é citação, certo? Coloquem lá e organizem bem o caderno de vocês para vocês não perderem nada. Primeiro de tudo, o que é citação? A citação nada mais é do que a menção. Eu transmitir a frase de outra pessoa, uma frase que não é minha, certo? Só que existem meios de se transmitir essa mensagem, essa frase, que é o modo direto e o modo indireto, como eu coloquei aqui, certo? Lendo aqui para vocês o conceito que eu coloquei de citação, diz o seguinte: é a menção no texto de informação extraída de outros documentos com o objetivo de colocar o trabalho no contexto da temática, conferir a ele credibilidade, confrontar dados, fatos e argumentos e registrar opiniões similares ou conclusões opostas. Por exemplo, se eu estiver escrevendo um artigo científico ou qualquer trabalho do meio acadêmico da faculdade, de algum curso mais importante, é estritamente importante colocar citações, porque eu não sei se eu estou pesquisando algo, obviamente as minhas conclusões vão ser tiradas dos pensamentos de outras pessoas, do livro que outras pessoas escreveram. Dessa forma, eu tenho que colocar no meu trabalho que eu peguei essas informações desses livros e dessas pessoas, certo? Se eu vou falar, por exemplo, de aquecimento global num texto importante, numa revista internacional, num artigo científico, eu tenho que usar. Eu, Daniele, não sou especialista em aquecimento global. Então, dessa forma, eu tenho que usar a frase ou o dado de alguma pesquisa de alguém que seja especialista nesse assunto. Fazendo isso, o meu artigo científico ele tem credibilidade, ele se torna verdadeiro e mais verossímil, ele se aproxima da verdade, porque eu estou utilizando informações verdadeiras de alguém que entende do assunto, certo? Voltando agora para essa questão de citação direta e indireta, como assim? Em ambos os casos, eu estou trazendo a palavra de outras pessoas para o meu texto, mas como eu faço isso, recebe um nome ou outro. Se eu apresento uma citação direta, eu transcrevo tudinho, absolutamente tudo, todas as vírgulas que a outra pessoa falou ou que a outra pessoa escreveu. Dessa forma, eu tenho que colocar a frase dela entre aspas, certo? Aquele sinalzinho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Uma aspas, duas aspas. Parece com aspas, né? Uma aspas, outra aspa, mais ou menos. Aquele sinalzinho que vem, certo? Para indicar que a frase não é minha. Agora, a citação indireta é que eu transcrevo a frase de outra pessoa, mas eu faço isso parafraseando, ou seja, com as minhas palavras, certo? Se é com a minha palavra, eu não preciso usar aspas, porque são as minhas palavras, mas eu preciso apresentar que foi aquela pessoa que falou. Segundo Maria, todas as pessoas precisam de maior comunhão. Mas isso é uma citação indireta, sem aspas, tudo bonitinho, é a minha opinião. Mas se eu quero escrever uma citação direta, disse Maria, dois pontos, todas as pessoas precisam de maior comunhão. Aí eu coloco as aspas lá bonitinho, porque eu tô trazendo literalmente tudinho que a Maria disse, certo? Agora, exemplos. Hum, Exemplos de citação direta. Eu trouxe aqui vários para vocês. 4. Escrever é sacudir o sentido do mundo. Quem falou isso? Roland Barthes. Coloquei aqui as aspas. É isso aqui que eu tava falando. Isso aqui que é aspas, aquele desenho horroroso que eu fiz lá atrás. É isso aqui. Querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder, só depois de poder. Quem quer nunca há de poder, porque se
porque se perde em querer. Quem disse isso? Que não faz o menor sentido para mim, Fernando Pessoa, poeta português, lindo de bonito. Ele escreveu isso, é dele, não é meu, então eu tenho que colocar entre aspas, porque eu estou repetindo, reproduzindo tudo, exatamente tudo como ele falou. Agora renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Qualquer entendimento. Quem falou isso? Clarice Lispector, certo? Coloquei aspas aqui, como vocês podem ver, porque eu trouxe tudo que ela falou exatamente como ela falou. E a última frase, o último exemplo, é tocante e vive, e me fez agora refletir que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. Manuel Bandeira escreveu isso, disse isso exatamente assim, então eu trouxe para o exemplo entre aspas, porque é dele, não é meu, não fui eu que escrevi, não fui eu que criei essa frase, certo? Agora, como exemplo de citação indireta, a gente tem esses dois aqui. Pois, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui, essa informação aqui é do livro do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu coloquei a data de quando foi tirado, de quando foi escrito esse livro, 2005, e a página de onde foi tirada essa informação. Em algumas citações de trabalhos universitários, as citações diretas ou indiretas precisam estar com essa indicação, mas a de vocês não. Vocês não passaram por isso ainda. Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as revistas e publicações destinadas ao público infantil não poderão conter ilustrações, fotografias ou propagandas que façam referência ao uso de drogas ou ao crime e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Aqui vocês perceberam que não tem aspa em lugar nenhum. A pessoa que escreveu isso daqui adaptou o que estava escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela não colocou aqui exatamente como estava escrito no livro. Ela parafraseou com as palavras dela. Agora, outro exemplo. Outros estudos citados pela mesma revisão encontraram que grupos de pessoas que emigraram a ambientes modernos desenvolveram uma incidência maior do diabetes tipo 2, comparados com as suas contrapartes que permanecem em seus lugares. Essa informação aqui entre parênteses é a mesma que aparece no primeiro exemplo. É de onde essa ideia foi tirada, certo? Terminando, foi. Então, como vocês podem ver, não tem aspas novamente, porque a pessoa que escreveu essa frase, ela não escreveu tudo literalmente do jeito que a pessoa, essa rara aqui, escreveu. Ela adaptou com as palavras dela, mas ela passou a mesma ideia. Então, essa ideia é de outra pessoa. Então, ela colocou aqui a referência entre nesse parêntese aqui que eu mostrei para vocês, certo? É basicamente isso. Citação é só isso, concluindo, é só a menção da frase, do pensamento ou da ideia de outra pessoa, e que pode ser feita de duas formas, direta ou indiretamente. Direta tem aspas e eu trago tudo que a pessoa falou com todos os pontos e vírgulas. Indireta, eu parafraseio com as minhas palavras o que aquela pessoa falou, então não precisa de aspas. Só isso, é o resumão basicão para quem não tinha entendido ainda e eu tava enrolando para falar, mas é só isso, tá? Tudo bem? Qualquer dúvida, estamos aí. E tem aqui algumas observações, como eu coloquei, que é o resuminho também do que é a citação e para vocês observarem que não tem fonte e que é sempre necessário, tanto na citação direta quanto na indireta, a gente falar de quem é aquela ideia. Então é isso, gente. Por hoje é só. Qualquer dúvida, me contactem.